Tenho estudado muito esses assuntos. Outra coisa que eu vejo também é muita gente colocando sempre a culpa no diabo e tirando o seu da reta, né? Não é? A gente vê isso muito em igreja, né? Ah, foi o diabo que me tentou. Ah, eu. E aí? Até onde ele influencia e até onde é culpa nossa? Porque senão fica fácil também. Fica fácil. Olha, não sei se você lembra de um grande evangelista americano chamado Jimmy Swaggart. Pô, ele foi muito grande nos 80, por né? aí, exatamente. Tinha um programa missionário na televisão e tudo, mas ele foi apanhado. Passava aqui também. Sim, no Brasil. Passava no Brasil. Com a boca na ele botija. foi apanhado quebrando o 7º mandamento, né, sobre adultério e também a questão financeira, né, se apoderando Foi um escândalo enorme lá. Enorme, porque ele era muito conhecido. E eu me lembro do dia em que ele foi à televisão se explicar. E eu nunca esqueci as palavras que ele disse. Eu conhecia inglês naquela época, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, e ele disse assim: "The devil made me do it." Ah, é? O diabo me fez fazer isso. Ele admitiu que ele tinha feito, mas aí colocou a culpa no diabo. Eu nunca esqueci isso aí. E é protótipo, exemplo do que muita gente faz. Agora, é claro, o diabo sempre tem uma mãozinha, um pezinho, uma influência, alguma coisa naquilo que a gente faz. Mas a responsabilidade final é nossa. O diabo tenta, mas ele não me obriga a pecar. Ele não pega sua mão e não coloca uma arma na tua mão. Ele não faz. E não puxa o gatilho. Não, mas ele coloca a imagem na tua cabeça de você matando o seu inimigo. Não é? Soprar no ouvido. Sentimentos fortes é o que a gente chama de opressão. Ele pode oprimir uma pessoa. Sim. Isso acontece. Acontece. Ele pode Eu já senti muito isso. Muita força. Pensamento, você fala, cara, por que eu tô pensando isso? De onde veio esse pensamento? E que não vai embora, né? Fica constante. Isso é seu. Ah, rapaz. É curioso, porque a própria tradição persa, zoroastrista, ela vai deixar muito claro que Arimã, ele se alimenta dos seus pensamentos. Toda a tentação de Zoroastro, que é idêntica à tentação de Jesus, óbvio. A tentação de Jesus é igualzinha à tentação de Zoroastro, que é muito parecida também com a tentação de Siddhartha Gautama, através do demônio Mara. E Zoroastro, primeiro veio um Druju, que o Druju admitiu, o santo Zoroastro, depois veio o Ahriman, né? Veio tentar a Zoroastro. Só que, sabe, eu li aqui com vocês, Vendidade 19. Vendidade, no avestão antigo, significa a doutrina contra os demônios. O nome do livro já é esse, A Doutrina contra os Demônios. E, se você mergulhar nessa literatura, primeiro que você vai encontrar tudo que o cristianismo está dizendo sobre isso e o que o cristianismo não diz para você. O zoroastrismo, ele tem uma beleza que ele encanta. Estou dizendo a parte textual, né, a parte filosófica. Estou dizendo as dogmáticas que não comungo das mesmas. Mas ele começa dizendo assim, quando vai falar da tentação de Zaratustra. E tudo aconteceu, sabe aonde? Na mente de Zaratustra. Tudo que Zaratustra estava vendo, isso está no texto, isso está no texto. Tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava vivenciando, tudo que ele estava ouvindo, todos os reinos do mundo que o Ahriman oferece a ele, isso está no texto, tá bom? Ele fala, olha, tudo isso estava na mente de Zaratustra, aqui, ó, na cabeça dele. E o Ahriman, o Angra Mainyu, e com os seus demônios, são suas sombras, gerados na escuridão, eles só encontram pouso na mente corrompida. Por isso que o lema principal, que destrincha, ou melhor, até ao mesmo tempo resume toda a teologia zoroastriana, é qual? É um trilema, assim. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi, que, cara, isso tem, o cristianismo vai nesse sentido também, mas uma frase textual que resuma tudo é difícil encontrar. Então, e isso sintetiza o entendimento. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Alguém que vive dessa forma, ele é um seguidor de Ahura Mazda sem saber. Ahura Mazda, Senhor da Sabedoria.
ele é um seguidor de Ahura Mazda sem saber, porque ele tem bons pensamentos, ele tem boas palavras e ele tem boas ações. Arimã só consegue encontrar pouso nestas pessoas que têm maus pensamentos, têm más palavras e más ações. Inclusive, uma das traduções para o termo inferno do Zaco ou do Zac do Avestan antigo é a casa da má mente. E da má mente ou da mente má é uma das traduções para inferno, né? Ou a casa, também uma tradução que eu gosto muito é a casa da pior existência ou a casa da má existência. Então, olha só que interessante, é muito mais honesto que está dizendo para você que tudo vem de você. Você produz os seus demônios, você produz o seu Ra-Satã. Que aí em outras tradições até, esse Ra-Satã, que é personificado em nós, nada mais é do que um pensamento destacado de você, que assume uma característica de personalidade, que quanto mais você dá vazão a ele, mais ele assume o controle da sua mente, de quem você é. Então isso tudo que eu estou falando está nas tradições religiosas, está na mitologia persa, ok? Isso é muito interessante. Vamos lá, então. Isso é obra satânica. Ele faz. Muito ruim isso, né? E em alguns casos pode haver casos de possessão mesmo, que ele se apodera da pessoa, como foi o caso de Judas, né? Voltando a Judas, está escrito lá no Evangelho que Satanás entrou em Judas. E Judas então se levantou e saiu para entregar Jesus. Como uma nova persona, como uma personalidade. Já percebeu que toda vez que os endemoniados eles entram em algum tipo de transe para ali estar, isso tem na literatura médica, isso tem artigos científicos publicados na área de psiquiatria, ok? Eu recomendo aqui para vocês, até um caminho para começar esses estudos. Anota aí, anota. Professor Antônio Carreiro. Anota aí, vou esperar você anotar. Antônio, isso. Carreiro. Quer que eu repita? Antônio Carreiro. Exatamente isso. Interessante isso. Né? Isso acontece por quê? Quando acontece isso? São brechas? Você tem que ter um pecado grande para isso acontecer? Não existe? Não. Isso é... Você está fazendo uma pergunta é difícil de responder pelo fato de que a Bíblia não dá uma resposta. O que a Bíblia faz... nós temos muita pergunta que a Bíblia não responde, a verdade é essa, né? Porque ela... Viu? Quem falou foi o professor, o pastor, o reverendo, doutor, né? Ele tem um doutorado na Alemanha. Augustus Nicodemos. Ele está dizendo isso. Mas eu sei, humildemente falando, por que que a Bíblia não responde. Porque são entendimentos que são oriundos de literaturas pré-cristãs em alguns aspectos e literaturas de outros povos em outros aspectos. Quando eu falo pré-cristãs, eu falo ali daqueles apócrifos, né? A literatura de Corã, principalmente. Gente, os paralelos entre a literatura dos essênios e o Novo Testamento são inúmeros e enormes, entendeu? É porque você nunca leu uma obra sobre isso. Você nunca leu, porque as suas editoras evangélicas não publicam aqui no Brasil. Os autores já existem, já publicaram esses livros, mas as suas editoras evangélicas não publicam estes livros aqui no Brasil, de paralelos de versículos bíblicos com textos de Corã, dos essênios. São inúmeros paralelos. Atos 2, do 42 ao 47, por exemplo, é um célebre paralelo. Lucas, capítulo 2, tem paralelo com os essênios também. Vários textos essênios têm paralelos com o Novo Testamento. Vamos lá. Então é dali. Vem do judaísmo, vem do zoroastrismo, alguns entendimentos vêm de outras religiões e monta esse cristianismo que vai surgir.
não é exaustiva, ela é suficiente para a gente conhecer a Deus e como agradar a Deus, mas ela não dá a resposta para todas as indagações que nós temos. E essa é uma pergunta que você não tem resposta. Por quê? Todos os relatos de possessão demoníaca que você encontra na Bíblia, eles são apenas descritivos. Jesus está caminhando, de repente trazem um homem possuído por um espírito maligno. E outra coisa importante, desculpe me cortar aqui o reverendo. Sempre existiu possessão demoníaca na história da humanidade. Ok? Exorcismo já se fazia no Egito 3.000 anos antes de Cristo. Temos evidência, cultura material. Temos textos de exorcismo em Ugarit para exorcizar. Inclusive o deus é Oron. É o deus que faz os exorcismos. É Oron. Oron. H-O-R-N. Aí se você quiser pesquisar, pesquise em inglês. Bote Oron, God from Ugarit. Então, Oron tem lá. Beleza? O exorcismo já existia nas religiões gregas. O exorcismo existia em Babilônia. O exorcismo existe no budismo. O budismo é antes do cristianismo. Já existia exorcismo. Já existia exorcismo no próprio judaísmo. Existiam exorcistas na época em que Jesus viveu essa história. Então, exorcismo, expulsão de espíritos maus, ruins, não é uma exclusividade do cristianismo. Acorda para a vida, pessoal. Tá bom? Acorda para a vida. Então, o reverendo ele está sendo muito claro na construção de suas palavras, dizer que ele se limitará a falar ao que a Bíblia diz. E o que a Bíblia não diz, ele não vai falar. Eu não estou refutando o reverendo, volto a dizer isso. Estou acrescentando informações de que ele se limitou à Bíblia nessa entrevista e eu não me limito só à Bíblia. Estou fazendo uma abordagem arqueológica, histórica, informativa, dando nomes, dando datas, em alguns momentos eu dei algumas datas, né? Falando de situações que vocês facilmente podem pesquisar. Lembre-se, pesquise sempre em inglês, tá bom?